Salve, salve família, aqui é o Morcego da Voz, o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego, né? E tô aqui pra falar que a gente está começando mais um episódio. Como sempre, os recadinhos vêm antes, né? Então não deixem de seguir a gente nas redes sociais em @morcego_, Marcos_, Insta, Twitter, TikTok, enfim, em tudo como eu sempre falo. Além disso, queria lembrar que além do podcast, nós fazemos live. Tá lá na Twitch, twitch.tv/cavernamorcego, mas também tá aí no YouTube, enfim. E nas próximas semanas nós estaremos inclusive fazendo leitura de 2 livros. Um é Quilombos, Resistência ao Escravismo, do Clóvis Moura, e outro é Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis. Então, quem quiser colar, cola, mas as lives ficarão salvas, ok? E também queria lembrar vocês aí de que a gente tem o nosso apoio coletivo, né? Em apoia.se/Caverna Morcego ou no Pix, que tá, enfim, no link TRE aí, tá em tudo, aí você vai achar por aí. Também queria lembrar que se você curte os livros da autonomia literária, ou se você ainda não conhece, recomendo ir lá conhecer, com a hashtag Morcego da Autonomia, você adquire 20% de desconto em qualquer compra, tá ligado? Então vai lá, usa a hashtag Morcego da Autonomia como cupom de desconto e garanta seus 20% de desconto. Agora, fiquem com essa live maravilhosa, tremenda, com a grande camarada Thailise Leite, ok? Tenha uma boa live, até mais. Tchau! Nós estamos aqui com a camarada Thailise Leite. Professora, antes eu vou te apresentar, né? A professora Thailise Leite, que é doutora em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, tem graduação em Direito pela Unesp e mestrado em Direito também pela Unesp, além de uma especialização na Escola Paulista de Direito. Tem experiência na área de Direito Público com ênfase em Direito Penal, Direito Constitucional e Direitos Humanos. E é também pesquisadora na área de Teoria e Filosofia do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: criminologia, gênero, bioética, crítica marxista do direito e teoria crítica do valor. E é professora adjunta aí da UFPA, Federal do Pará. Então, se tiver gente do Pará aí ouvindo, cola aí que a professora agora é professora lá. Professora, pode falar um oi para o palco é seu. Oi, Marcos, boa noite. Estou feliz de estar aqui na Caverna do Morcego, então muito obrigada pelo convite, pela acolhida. Eu, como você disse, sou professora da UFPA, estou aqui em Belém do Pará, mas sou paulistana, sou aí da ZL, da Zona Leste de São Paulo, e estava aí até ontem, e aí em São Paulo estava mais calor do que está aqui em Belém. Aqui em Belém é muito calor, mas incrivelmente São Paulo estava mais calor mesmo, assim, tá calor demais por aí. E é isso, né? Você falou, eu sou professora aqui e tal, sou da área do direito, mas acima de tudo sou uma militante feminista anticapitalista. Quero agradecer o espaço para a gente poder aí propagar algumas ideias e pensar em táticas e estratégias para a ruptura com essa totalidade absurda em que a gente está inserido. Quero cumprimentar todos camaradas aí que estão presentes aqui também, acompanhando essa live. Às vezes as pessoas me questionam, professora, você é marxista e fala todes, né? Mas a parte materialista do meu materialismo histórico dialético não é a materialidade biológica, é a materialidade da estrutura produtiva do capitalismo, da valorização do valor. Então, não podemos confundir as coisas, todas as identidades têm que ser reconhecidas, e no mundo fora da mercadoria, aí sim é que todo mundo vai poder ser o que quiser e as pautas identitárias não seriam capturadas pela lógica do consumo e pelo neoliberalismo. Então, essa é a minha saudação aí inicial. Vamos trocar algumas ideias sobre teoria crítica do valor, feminismo marxista, e possibilidades da gente encarar o colapso do capitalismo atual e o desafio da luta das mulheres nesse momento, já que estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. É isso, a professora Thailise já começa com uma pedrada. É impressionante, né? Mas assim, não querendo paparicar o Alisson, mas todo mundo ali em volta dele já começa desse jeito, né? Ninguém já vai soco na cara mesmo, já manda o papo. Mas é isso, como a professora falou aí, ó, tá aí o Insta dela. Espero que vocês acompanhem aí, porque todo curso que ela vai dar, enfim, evento, atividade ali, vocês podem acompanhar por lá, participação, enfim, tá tudo lá. Então, quem quiser aí acompanhar melhor a professora, tem a rede social dela.
Mas, como ela já falou aí sobre teoria crítica do valor, valorização do valor e a luta feminista, queria lembrar vocês aí também que tem o livro dela, Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista, que é onde eu tive contato com o pensamento da professora, né? E foi onde eu comecei a entrar nessa discussão de realmente ver ela, porque é uma discussão que, como a gente estava trocando uma ideia agora há pouco, muitas vezes é tirada de cena. Mas, professora, como que é... Não sei nem por onde a gente pode começar, porque é tanta coisa que a gente pode começar aí, mas como que... Acho que a gente pode começar pelo colapso do capitalismo mesmo, né? Porque assim, a gente está passando também por um momento ímpar de, enfim, miséria total dos grupos subalternos aí. Aproveitar antes de passar a palavra, professora, eu vi hoje um post que foi feito, acho que pelo próprio... Não sei quem que postou, mas cadê? Deixa eu pegar aqui. Sobre a questão do trabalho não pago. Foi o próprio Google Brasil que postou, né? Que o trabalho de cuidado não pago feito por mulheres equivale a 10,8 trilhões de dólares. Isso. O trabalho não pago. Ou seja, quem que está recebendo esse trabalho não pago, esse valor do trabalho não pago, né? O palco é seu, professora. Quem é o tomador do trabalho, né? Sempre a burguesia, os grandes conglomerados de capital, os detentores do meio de produção, o sistema financeiro. Quem lê o título do meu livro aí, né, Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista, o que é o valor, clivagem? Todo esse valor que o Marx mencionou em números aí, que é ostracizado como fosse uma sombra, né? Como tivesse um anverso do valor que é considerado a forma valor na estrutura produtiva e não é considerado valor diretamente porque valoriza indiretamente através de uma extração indireta de mais valor, né? Porque ao mesmo tempo social de trabalho que alguém está no trabalho abstrato assalariado e alguém está desempenhando o trabalho de cuidado, reprodutivo. Então, para a gente saber o que é valor clivagem, que parece uma terminologia estranha no título do meu livro, são exatamente esses números astronômicos que você mencionou aí, Marcos. Eu acho que é isso aí, começar a entender o colapso do capitalismo é um bom começo de conversa. E é a parte mais difícil, eu acho, assim. É mais chocante, é difícil de encarar. E quando a gente vai fazendo esse diagnóstico, o que eu gostaria é que esse meu discurso, esse meu diagnóstico da totalidade, não seja para levar as pessoas ao desespero ou à depressão, mas eu quero que a gente possa ter mais lucidez para saber qual é o absurdo que a gente está encarando, para podermos pensar em estratégias realmente boas para o enfrentamento. Senão a gente só fica rodando no mesmo lugar. E outra, a gente está assim, engajado numa luta, tem gente morrendo nessa luta. E, de repente, é uma luta que não tem a possibilidade de ser efetivamente ruptural. Acaba retroalimentando as mesmas formas sociais da totalidade capitalista. Então, eu acho que a lucidez é fundamental e assim, a compreensão teórica, o estudo é fundamental e a luta é fundamental. São coisas que têm que andar juntas. E é por isso que a gente faz isso, né? A gente não faz teoria para ficar dentro da universidade. Você leu meus títulos aí, mas assim, né? Eles são importantes porque me deram um ganha-pão de ser professora de universidade federal. Mas o que eu quero da minha vida não é ficar dentro da universidade, só dando aula e tal, reproduzindo a mesma lógica. Acho que estar aqui com você é muito importante, porque a ideia é justamente a gente mobilizar a transformação, superação do capitalismo, que é urgente. E por que é urgente, Marcos? Porque o capitalismo ele não está vivendo só uma crise, ele está vivendo o seu colapso. Isso porque ele tem aí uma incongruência necessária, né, entre o necessário aumento de produtividade, isso é automático, faz parte da lógica do capitalismo, e para aumentar a produtividade, qual é o movimento dele? É a objetivação do trabalho, né, a sobreposição do trabalho morto sobre o trabalho vivo. É o produzir mais pelo maquinário do que pela exploração de agregação de valor do trabalho vivo. A sobreposição do maquinário, mas utilizando ainda trabalho vivo aí na operação do trabalho objetivado. Então, se por um lado tem um aumento de produtividade que tende a uma cada vez mais substituição do homem pela máquina, por outro lado, isso gera uma lei tendencial da queda da taxa de lucro também, né?
E aí, ao longo da sua história, para organizar essa contradição, o capitalismo tem mudado as suas estratégias de regime de acumulação. Então, quando o liberalismo começa a entrar em crise no fim do século XIX, lá vem o Taylor e fala, pô, é melhor a gente mudar as estratégias de produção. As pessoas morrendo aí na linha de produção não está sendo tão lucrativo quanto racionalizar a estrutura produtiva. E aí o Ford vai levar isso a um outro patamar e toda a organização produtiva da internacionalidade do capital se torna o que a gente chama de Fordismo, substituindo o liberalismo. E você pode ver que o Estado também sai de um modelo liberal clássico e passa a ser um Estado administrador do capitalismo. Em suas múltiplas nuances, pode ser o estado de welfare keynesiano, pode ser o estado social, pode ser o desenvolvimentismo varguista, peronista, populista aqui na América do Sul, e pode ser também o nazifascismo, porque foi uma ótima estratégia de regulação jurídico-política do capitalismo fordista que fez com que a Itália e a Alemanha alcançassem o nível de desenvolvimento capitalista que os outros países da Europa já estavam. Foi uma modernização capitalista da Itália e da Alemanha, os regimes nazifascistas, por essa regulação. E aí a gente tinha múltiplas possibilidades regulatórias para um regime de acumulação que era muito fundado na ampliação da exploração do trabalho vivo. Você incha os postos de trabalho, regulamenta o trabalho com o direito do trabalho, financiariza uma previdência pública no bojo dos estados, que o Estado usa também como uma possibilidade de lastro para fazer os seus negócios, contrair dívida e poder ter gastos enquanto Estado social, Estado que programa a ordem geral da totalidade. Mas esse momento, esse capitalismo fordista, com essa característica regulatória, ele também colapsou por vários motivos, porque tem um limite, e isso foi também um choque, né? Ele foi abalado pelo choque de Nixon, né? Quando rompe com Bretton Woods e coloca o padrão dólar-dólar, que leva a valorização do valor mais abstrata e fictícia ainda do que o padrão dólar-ouro, né? Você tem a crise do petróleo nos anos 70, você tem o fim da política de aceleração do Plano Marshall, o tal do milagre alemão, isso se esgota também, e a gente começa a ter uma reconfiguração outra vez do capitalismo, alterando as suas estratégias produtivas. E aí vem uma outra lógica de pulverização dos postos de trabalho, aquele ambiente fabril e tal, ele é explodido e vai um pedacinho para cada lugar do mundo, nessa lógica global que a gente tem, e uma produção com outro tempo, né? Que é o que a sociologia do trabalho, como Ricardo Antunes, chama assim de produção on demand, just in time, a lógica do Kanban, que é repor conforme você vai produzindo e tem demanda pronta. Então, primeiro você gera demanda, depois você produz, né? E junto com essa reorganização da produção, a gente tem dois fenômenos nessa substituição do Fordismo pelo que a gente chama de pós-Fordismo. Você tem uma sobreposição do capital fictício financeiro sobre o produtivo, ou seja, o valor capitalista se valoriza muito mais nas bolhas do capitalismo de cassino, né, que é o capitalismo de aposta. A gente fica imaginando essa personificação do mercado. O mercado está de mau humor, de bom humor, e o povo fica apostando na especulação, ver se vai valorizar aqui e ali. Um capitalismo fictício. Por que fictício? Porque não está produzindo nada de concreto, não está produzindo riqueza real, né? E ele vai inchando essas bolhas abstratas e fictícias enquanto a produção de riqueza real não está acontecendo. Mas ele é capaz de se valorizar lá por causa dessa ultra abstração do valor, né? E, ao mesmo tempo, no capitalismo produtivo, as máquinas vão substituindo o trabalho vivo em outro nível nunca antes visto por causa da revolução microeletrônica. Você tem um nível de maquinário agora que você nem precisa de seres humanos operando. E cada vez mais, com uma máquina, você consegue aumentar uma produtividade absurdamente e mandar milhares de trabalhadores embora, porque você tem uma inteligência artificial ali operando sozinha.
E essa revolução microeletrônica, a gente pode ver que ela potencializa ainda mais essa produção on demand e just in time, justamente porque, por exemplo, agora você tem o comércio virtual, você tem aplicativos mediando a exploração de um trabalho precarizado, que é a tal da uberização e afins, e cada vez mais nós vamos ser dispensáveis na lógica produtiva. Tanto porque o capital se reproduz sem precisar investir em nada lá, ficticiamente, no sistema financeiro, quanto porque na própria estrutura produtiva, e é qualquer uma, né? Porque quando a gente fala em mecanização da produção, geralmente as pessoas imaginam uma automobilística com um robozinho assim, montando um carro. Mas, Marcos, se a gente for em qualquer fábrica de qualquer coisa, sabe? De sapato, de macarrão, de qualquer coisa, vão ser robôs que estão lá na produção e cada vez menos gente operando. E no agronegócio. Agora você tem uns tratores, umas máquinas agrícolas que ele funciona por GPS, não precisa nem de. Não só não precisa de mais gente na colheita, você tem uma colheitadeira, quanto essa colheitadeira ela anda sozinha. Esse é o nível que a gente está. Pode falar. Rapidinho, aproveitar, porque teve o Galo estava levantando debate sobre a questão do processo de uberização, né? E aqui no Brasil, enfim, surgiu a proposta, talvez se consolide, talvez não, mas de que a entrega, por exemplo, não seja mais feita por pessoas, né? A gente vai ter as máquinas entregando tudo. É literalmente qualquer parte de qualquer produção vai ter isso. E o Galo, ele estava falando sobre a questão da uberização que pode atingir outros grupos, né? Como agora a questão do modelo EAD, que está trazendo um avanço dessa questão de você não ter mais aulas presenciais em diversas faculdades. O Descomplica já está fazendo um puta comercial de olha como você pode deixar sua faculdade divertida e tal, e não sei o quê. E você vai olhando e todas as áreas tá acontecendo isso, tipo, tudo, literalmente todo mundo. Exato. Olha como você maximiza a extração de mais valor, né? Porque você bota um professor, ele grava uma aula ali, e aí você replica aquilo infinitamente, né? Isso se o professor ainda for necessário, se não for assim uma inteligência artificial que está ali, né, e tal, dando a aula daqui a um tempo. É assustador, assim, não demora para ser um drone que vem entregar uma comida de iFood, assim, na nossa casa mesmo, assim, é assombroso isso, porque é o seguinte, quando a gente pensa nisso, né, que o trabalho humano ele está sendo expulso da lógica total do capitalismo, o que é problemático é que o capitalismo, na sua morfologia, ele é constituído pela exploração do trabalho assalariado abstrato. Então, o capitalismo é uma totalidade que só se possibilita na relação entre capital e trabalho. E aí, quando eu estou falando trabalho, é trabalho abstratamente considerado, não é concretamente o que a gente faz, mas é o tempo social de trabalho que se incorpora aí enquanto produção de riqueza, mais valor expropriado para a lógica de produção da forma mercadoria, que é uma forma que tem valor de uso e valor de troca, né? Tudo na nossa sociedade é possível de ser mercantilizado se for alocado nessa forma mercantil. Então, nós temos uma sociedade das mercadorias. E o fato de nós termos uma sociedade das mercadorias é que faz com que o trabalho no capitalismo seja trabalho abstrato, e não estou falando das coisas que a gente faz, mas do que é usado para produzir o valor de troca mercantil. E estou falando de uma lógica, de uma totalidade social, porque o capitalismo ele não é só um sistema econômico, um modo de produção. Ele é uma totalidade porque isso vai atravessando todos os níveis da nossa vida, sabe? A nossa mente, subjetivamente, psicamente, a gente só consegue pensar de um jeito capitalista. Por exemplo, se eu propuser para você um jeito de viver, vamos começar a viver sem mercadoria, Marcos. Vamos abolir a forma mercantil do mundo. As pessoas não conseguem imaginar como seria possível um mundo sem a mercadoria. Então, ele vai sendo totalitário, assim, ele tem tentáculos por todos os lados, por isso é uma totalidade social, né? E é uma totalidade social organizada em torno de uma estrutura produtiva que se dá pela mercantilização de tudo, pela comoditização de tudo. E aí, se o capitalismo começa a romper alguém fala assim, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É uma frase do Zizek que está se tornando cada vez mais real, né? Isso.
E aí, se a gente pensar que o capitalismo ele precisa da exploração do trabalho assalariado como esse tempo social para produzir realmente riqueza, porque o que produz riqueza, o que produz valor é o trabalho. Qualquer outra lógica é uma criação fictícia, abstrata, que está inchando bolha, mas que não está produzindo riqueza real, e uma hora isso explode, isso estoura. Se a gente for pensar nisso, a gente chega à conclusão de que é absurdo, porque o que o capitalismo está fazendo nesse momento? Ele está fazendo violência a si próprio. Ele está traindo a sua própria lógica de funcionamento, quando ele abre mão do trabalho vivo, do trabalho humano assalariado. Mas por que ele está abrindo mão e ele está se valorizando no fictício, ele está substituindo gente por robô, inteligência artificial e máquina? Porque um diagnóstico interessante da teoria crítica do valor é que a lógica total do capitalismo ela não é operada pela burguesia. Então, embora existam pessoas que são as detentoras do meio de produção, se beneficiam dos grandes conglomerados de capital, dessa valorização de ações, esse capital fictício, e essa gente exista, seja a minoria mesmo, tem os super ricos, e são umas pessoas horríveis, malignas, com todas as adjetivações que a gente possa dar. Infelizmente, o diagnóstico lúcido da nova crítica do valor, ele vai dizer que a lógica geral de valorização do valor independe da vontade de pessoas concretas. Não tem um monte de burguês malvado, igual aquelas charges do século XIX, sabe? De cartola, smoking, charuto, assim, um burguês gordão, dominando tudo, sentado em cima do proletariado. Porque se fosse assim, Marcos, seria mais simples, né? Se a gente pudesse, por exemplo, pensar em termos de luta de classes e matar toda a burguesia, a gente acabaria com o capitalismo? Não. Porque essas relações das formas sociais abstratas que se acoplam a si mesmas para irem valorizando o valor não estão sendo operadas por pessoas de carne e osso, embora pessoas estejam se beneficiando com isso. Né? Essa lógica aí é o que a gente chama de dominação sem sujeito. Ou que o Marx fala que essas relações passam pelas costas das pessoas, embora sem a anuência das pessoas, a conivência das pessoas, isso não existiria, porque, como eu te falei, se a gente, todo mundo, se recusar ao trabalho assalariado abstrato e à forma mercadoria, o capitalismo acaba. Só que ele tem outras formas de nos manter nessa lógica totalitária dele, né? E aí o que acontece é que, mesmo que seja contra a própria lógica do capitalismo ele fazer violência a si mesmo, romper com o trabalho abstrato, porque você fala assim, pô, o cara, se ele abrir mão de trabalhador em todos os níveis e só tiver robô produzindo, robô organizando, aplicativos pelos quais a pessoa compra e um drone entregando o que você compra, ninguém vai estar assalariado. Então, como que a pessoa vai ter condições de consumir o que está sendo produzido, né? Na forma mercadoria? Como a gente vai conseguir bancar o valor de troca se a gente não tem salário? Isso é contra a lógica do capitalismo. A gente fala, mas por que o capitalismo está indo contra a sua própria lógica? Porque ele é um sistema irracional, Marcos. Ele não é um sistema racional, ele não é lógico, ele não funciona do melhor jeito possível. Ele é monstruoso, é voraz. Isso que a gente chama de forma do valor é como um robô, sabe? Um autômato que vai se reacoplando a si mesmo e ganhando cada vez mais partes mecânicas e crescendo, crescendo, crescendo sem fim, até destruir toda a humanidade, o planeta Terra. Não tem lógica, não é o melhor possível, sabe? E é por isso que, nesse momento, a gente fala que não é mais uma crise do capitalismo, porque não dá para ele renovar uma lógica de um regime de acumulação, como ele fez em outros tempos históricos, se ele está abrindo mão de um elemento essencial, que é o trabalho. Então, ele está chegando num ponto autodestrutivo, só que não é assim que ele vai se destruir e que maravilha, depois vem outro mundo. Nesse caminho de destruição, ele vai aniquilar toda a humanidade, a natureza, o meio ambiente, o planeta Terra, ou seja, ao passo que o capitalismo está se destruindo, ele vai destruir todo o mundo e o planeta Terra junto com ele. E porque nós estamos vivendo um colapso que é urgente a gente pensar numa saída, sabe? Não tem mais essa de, é utopia, vamos deixar, não,
outra sociedade comunista, socialista, não capitalista, é uma utopia. Vamos fazer o que tem para hoje e sonhar com esse amanhã. Não tem mais esse tempo histórico, sabe? É para ontem a gente superar essa lógica, e é isso que eu estou chamando de colapso do capitalismo, que está levando a gente a um ponto em que o desemprego ele não é mais exército de reserva, regulação dos preços da mercadoria força de trabalho. É um desemprego estrutural de tal monta que não vai ter emprego, não vai ter emprego. É como você falou, não é que não vai ter só para entregador, ou motorista, ou operário, não vai ter para professor, não vai ter para médico, vai ter um aplicativo que faz seu diagnóstico e tal, já manda entregar o remédio produzido por robô, sabe? Não vai ter para ninguém, é um desemprego estrutural de aniquilação dos seres humanos, dessa lógica total. Só que assim, ele não aniquila todo mundo ao mesmo tempo. Ele começa a jogar para fora quem estava fora na sua origem de formação liberal. Então, ele joga para fora as mulheres, as pessoas racializadas como não brancas, as pessoas da periferia do capitalismo global e das periferias da periferia. Ele vai produzindo miséria, destruição e morte assim, até isso ser um processo total. Quando a gente está vendo isso acontecer nesse momento. Então, essa é a hora urgente de agir, porque assim, não vai ter, Marcos, um presidente bacana, sabe, que fala, cheguei aqui, eu vou salvar todo mundo. Aí ele vai fazer uma política de pleno emprego e vai conseguir dar emprego, qualidade de vida, desenvolvimento. Porque assim, não tem como, sabe, uma pessoa ocupar a forma política estatal e ir contra a lógica do momento histórico que o capitalismo global está vivendo. Pode ser o melhor cara que for, ou pode não ser, não importa. No máximo, ele vai conseguir fazer uma gestão da barbárie em que ele vai enxugando gelo, assim, sabe? Tem uma diferença entre a gente ter, por exemplo, nesse posto de presidente, chefe do executivo, uma figura monstruosa que acelere e adense a barbárie e uma figura que tente fazer a gestão da barbárie? Tem diferença. Mas o que eu quero dizer é que assim, é uma situação tal que a gente tem que pensar numa alternativa ruptural, revolucionária. Não dá mais para ser reformista. É urgente pensar na superação do capitalismo, senão ele vai destruir o mundo e toda a humanidade. Você é louco. Como disse o outro Marcos, o desesperador, né? Eu acho que é nesse momento que... Porque antes eu ficava muito numa né, como você até falou no começo, de não ficar no derrotismo, não ficar chateado e tal. Porque antes eu me encontrava muito nessa situação de... Sempre que eu vi isso, eu ia falar, caracas, a gente tá ferrado e é isso. Acabou. Mas é isso, e é um dos intuitos dessa live, né? Começar a explorar a questão de como realmente alcançar essa ruptura. Como realmente fazer esse enfrentamento num sentido em que a gente não busque mais... mas tá o presidente aqui, bem melhor, e vamos votar nele e tá tudo certo, a gente fica de boa aqui. Mas que a gente consiga ir além disso e realmente colocar um projeto de sociedade, um projeto de vida, um projeto de superação. E aí é onde entra o tema, né, aproveitando aí o 8M, o mês, né, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, e lembrando, bom sempre falar, né, a primeira pessoa que idealiza isso daí é a Clara Zetkin, e as companheiras estavam lá com ela, e depois vem na União Soviética, mas foi oficializado pela ONU em 1975, mas é uma luta que começa aí realmente no sentido das classes trabalhadoras, das mulheres da classe trabalhadora. Então, qual é o papel da luta, qual é a luta das mulheres, né? Eu não sei nem, porque, enfim, é uma luta enorme que parte, né, desde do minúsculo espaço até a totalidade. E aí, professora? É sempre bom lembrar, né, que foi a Zetkin que propôs, junto com a Kollontai, a criação do Dia Internacional da Mulher, porque o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta da mulher contra todas as formas de opressão, principalmente o capitalismo, né? Foi tão diluído ao longo do tempo, tão capturado pelo feminismo liberal, o Dia da Mulher, até a total banalização consumerista, né? Como se fosse um dia de dar um presentinho para alguma mulher. E é importante resgatar isso, porque a mulher, nessa totalidade,
enquanto mulher pobre, mulher trabalhadora, ela está atravessada por toda essa lógica de exploração do mais-valor. Né? É que aqui no Brasil ficou viciada a tradução mais-valia, né? Mas eu gosto mais de mais-valor. Ela está totalmente submetida a essa lógica geral de exploração pelo mais-valor, quando ela está socializada no trabalho assalariado, seja ele formal ou informal, né? Porque o trabalho precarizado, que a gente estava falando do colapso do capitalismo, pode ver como os movimentos sociais tradicionais, tipo sindicatos, perdem força. Não adianta nada você fazer uma greve, você não tem força, porque o burguês ou o conglomerado de capitais, às vezes você não consegue nem localizar quem é o teu patrão, porque é um conglomerado abstrato de capitais. Não precisa do teu trabalho vivo para se reproduzir, se replicar. Então, greve não é mais força de pressão suficiente nesse momento. Você pode dispensar e chamar outra pessoa que está disposta a ganhar um salário ridículo, porque sempre vai ter alguém nessa lógica total de fome, né? E aí começa a perder força, porque a gente não tem mais essa maximização do trabalho assalariado. E aí você tem esses movimentos de perda dos direitos. Olha como vem flexibilização dos direitos trabalhistas, que tende ao fim dos direitos trabalhistas, fim do direito de aposentadoria e tal. E as atividades precarizadas, não formais, pior remuneradas e tal, elas estão principalmente ocupadas por mulheres e por pessoas pretas aqui no Brasil, né? Então, quem é empurrado para fora da lógica primeiro são essas pessoas, como eu te falei. E a mulher, mesmo que ela esteja nessa lógica de exploração, no trabalho assalariado, formal ou informal, pulverizado, precarizado, etc., ela ainda tem uma outra exploração histórica no capitalismo, que é o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, o trabalho reprodutivo, que foi atribuído à mulher como se fosse uma obrigação existencial de uma essência feminina, que foi um trabalho nunca remunerado, né? Nunca considerado trabalho abstrato, como o tempo social de trabalho, para ser assalariado na lógica produtiva, mas que sempre valorizou o valor indiretamente, ou seja, foi imediatamente expropriado, expurgado das mulheres numa lógica pré-capitalista, escravo, né? Um trabalho não remunerado historicamente. E para poder funcionar nessa lógica de máxima exploração das mulheres nesse trabalho não remunerado, o capitalismo ele tem um patriarcado muito específico, né? Esse patriarcado binarista que divide a humanidade em dois gêneros sobrepostos, acoplados ao nosso sexo biológico, fala que só tem homem e mulher, e constitui narrativas arquetípicas do que é o masculino e do que é o feminino, né? Então, o homem é inteligente, corajoso, criativo, denodado, forte e tal. A mulher é submissa, resignada, passional, emotiva, acolhedora, mamãe, cuidadora. Vai fazendo essas narrativas e diz que isso é essencial e natural, nós somos assim por causa das nossas gônadas, da nossa genitália, nos obriga a corresponder a esses padrões, né? Tipo, meninos vestem azul, meninas vestem rosa e tal. E aí, com essa lógica binarista, heteronormativa, essencialista, de heterossexualidade compulsória, constitui a lógica da família burguesa, que se espalha principalmente com mais opressão sobre a classe trabalhadora, porque aí a mulher trabalhadora ela é obrigada a desempenhar essa tarefa sem remuneração, e quando ela é pobre, ela precisa entrar também nas esferas de toda a mediação de produção e circulação de mercadorias, e aí ela é duplamente explorada, duplamente socializada. E nessa lógica também, como a mulher não produz valor diretamente, né? Como ela não foi feita, não foi talhada para o trabalho assalariado, como o lugar de mulher é dentro de casa. E olha, até hoje as pessoas falam nisso. Você vê o Augusto Aras falando: parabéns pelo Dia da Mulher, a mulher pode escolher o esmalte que vai passar na unha. É isso que fala, né? Uma figura pública canhestra dessa no Brasil, né? Que é a blindagem do Bolsonaro ali na PGR, não deixa passar para frente nenhuma ação contra ele. E aí a gente tem uma lógica social em que a mulher, porque ela está socializada dessa forma, na sombra do valor, e obrigada a desempenhar um trabalho não abstrato, não remunerado, que não produz diretamente
a valorização do valor, ela é desvalorizada na nossa sociedade, em todos os sentidos. Então, no patriarcado capitalista, que é um patriarcado produtor de mercadorias, a mulher foi colocada como um ser de segunda ordem, sabe? Um subser humano, um sujeito menos valorizado, um quase não sujeito. E é por isso que ela é alocada muitas vezes no lugar de objeto, porque ela não é sujeito, ela é um objeto sexual para a fruição do masculino. Ou ela é um útero-máquina, que é uma fábrica de produção de uma mercadoria muito especial, que é a força de trabalho. Por isso que o nosso corpo não é nosso, ele é regulado pelo direito penal, porque quem manda no nosso corpo é o Estado, e a sociedade são donos do nosso corpo, porque a gente precisa reproduzir seres humanos, né, para o capitalismo funcionar. Ou então a mulher é considerada aí só um objeto sexual, né, para a fruição do masculino, não ser, um não sujeito, ou então ela é feita aí para ser escrava doméstica. Por isso que existe a mulher para sair e a mulher para casar, né? São únicos dois papéis existenciais em que nós fomos colocadas. Ou você serve para fazer trabalho de cuidado e reproduzir a humanidade com seu útero-máquina, ou você serve para ser um objeto sexual para a fruição dos desejos masculinos. E essa é uma lógica que nos atravessa e nos coloca num lugar existencial inferior. Por isso que a nossa luta é específica, sabe? Por isso, né, Marcos, que eu falo que uma compreensão do capitalismo, sem entender que o capitalismo é um patriarcado muito específico, é uma compreensão falha do capitalismo. Então, qualquer marxista, né, não importa qual for o seu sexo biológico ou qualquer o gênero, qualquer pessoa revolucionária precisa entender que a totalidade capitalista é um patriarcado e que, portanto, superar o capitalismo é superar o patriarcado. Não é assim, primeiro a gente faz a luta de classes e depois a gente vê a luta das mulheres, a luta das pessoas racializadas como negras, etc. É tudo uma coisa só, a superação é da totalidade. Do mesmo jeito que as feministas liberais, que é isso que eu critico no meu livro, Crítica ao Feminismo Liberal, elas não conseguem entender que o machismo, a misoginia, o sexismo, eles estão fincados na estrutura do capitalismo. Então, não é assim, vamos mudar a cultura, amanhã ninguém mais vai ser machista e tal, e assim a gente acaba com o patriarcado, com o machismo, porque enquanto a gente não superar o capitalismo, a gente nunca vai se emancipar. Então, são dois lados que a gente tem que olhar. A minha crítica é um marxismo que não considera a luta das mulheres e também a luta antirracista e outras pautas, e, de outro lado, a crítica a um feminismo que não entende que, se ele não for anticapitalista, ele só está sendo capturado pelo neoliberalismo e alimentando a lógica do colapso. Perfeito, Pro. Enquanto você está falando, eu estou inclusive folheando o seu livro, né? Eu até postei um trecho aqui, né? A mulher é violentada pela exploração no mercado de trabalho e pela sobrecarga da dupla, tripla jornada ao se atribular das atividades do valor dissociado quando está fora de seu posto de trabalho formal. Ao mesmo tempo, continua submetida às violências de gênero e subjugos sociais. Aí eu coloquei 3 pontinhos porque é muito longa a citação, mas você termina justamente falando sobre ser colocada nessa situação de inferioridade existencial. E aproveitando já que você já falou sobre essa questão, né, de ser atribuída meio que o controle do corpo, das ações ao capitalismo e ao Estado e tudo. Uma coisa que me pegou no seu livro, que foi uma coisa que eu até falei antes da live, dessa questão de entender que, junto com a estruturação do capitalismo, também se estrutura uma identidade que meio que acaba representando esse capitalismo. Aí você chega a afirmar que o valor é homem, né? E eu olhei e falei, caracas, eu nunca tinha parado para pensar em toda essa construção. E realmente, quando a gente vai parar para estudar o capitalismo, para estudar Estado, para estudar o direito, você vai falar, realmente, são esses grupos que sempre estão tanto comandando como se protegendo a partir disso. E aí, professora, como que é essa relação aí? Os estudos da Silvia Federici, da Leopoldina Fortunati, são muito interessantes nesse ponto que você tocou, porque elas vão mostrar como que no processo de acumulação primitiva, a demonização do feminino foi crucial,
Porque quando você fala em acumulação primitiva, não é só acumular capital e meios de produção, é também acumular um proletariado. Para você acumular um proletariado, você tem que tirar das pessoas qualquer possibilidade de produzir fora da lógica do capitalismo, porque o capitalismo ele é totalitário. Só que não foi de um dia para o outro que todo mundo começou a produzir na lógica da forma mercantil. Durante um bom tempo, outras pessoas continuaram produzindo em bases não capitalistas ou pré-capitalistas. Só que ele precisa ser totalitário, total, não ter nada fora dessa lógica, né? Então, se você for pensar assim, num pequeno produtor de agricultura familiar, o cara tem a terrinha dele, a roça dele, tem os seus instrumentos agrícolas, as suas tecnologias de irrigação, de produção e tal. Se você for pensar num pescador, ele tem o seu barquinho, as redes que ele mesmo faz, a forma dele de coletar o peixe, fazer a pesca e tudo mais. Quando eu falo em acumulação primitiva do proletariado, você tem que expropriar essas pessoas de tudo. Então, você não pode deixar que o trabalhador rural que faça essa agricultura familiar, ele tenha terra, ele tenha casa, ele tenha maquinário agrícola, ele tenha nada, eu tenho que tirar tudo dele. O pescador, eu tenho que tirar tudo dele. Quando o capitalismo não faz expropriação direta na acumulação primitiva, ele estabelece uma lógica concorrencial impossível. Então, é impossível o cara concorrer na lógica do tempo social de trabalho, que é a modulação dos preços. Mas ali, logo no começo, as suas estratégias eram bem violentas na acumulação primitiva. E aí você vai pegar países como o que veio a ser a Itália, que é da onde vem a Silvia Federici, teve aí uma expulsão das pessoas que viviam em agricultura de forma comunalista, de forma comunal. E aí, como se fez isso, né, para tirar toda essa terra dessa gente? Alguns lugares fizeram por via do decreto, assim, veio o direito e falou, essa terra não é mais sua. E outras foi pela via da violência mesmo, botar fogo, matar as pessoas, expulsá-las dali. Mas para que não tivesse uma revolta popular campesina e uma legitimação disso, olha a ideia, é falar, nessa casa tem uma bruxa, por isso essa casa, essa terra, essa família é amaldiçoada. E com a demonização do feminino se possibilitou a acumulação primitiva de um proletariado e o expurgo das terras comunalistas. Em todos os momentos originários de formação do capitalismo, essas narrativas, né, que vieram a se tornar o iluminismo, que é a forma mais depurada de narrativa racional, né, de uma pseudo-razão técnica e totalitária do iluminismo, do capitalismo, elas foram sempre colocando no lugar do sujeito, o sujeito da existência, o sujeito cognoscente cartesiano, depois o sujeito do iluminismo kantiano. Esse sujeito, Marcos, ele é macho e branco, né, obrigatoriamente. E, ao mesmo tempo, que foi constituindo essa narrativa arquetípica essencialista de que o homem é que é inteligente, racional, corajoso, inventivo, criativo, proativo, desbravador, motor do progresso. As mesmas características que foram atribuídas ao macho, ao masculino, são aquelas que são necessárias para a sociedade capitalista. Então, na produção, eu preciso do quê? Frieza, racionalidade, organização, inteligência, criatividade, proatividade, organização, progresso. E aí eu vou forjando essas formas sociais do capitalismo, né, que o Marx fala bastante nos Grundrisse, para explicar o que é a forma mercadoria, a forma trabalho abstrato, a forma lucro, a forma dinheiro, a forma valor, que é a forma geral, né? Todas essas formas, elas estão marcadas pela especificação das mesmas características que foram narradas não como características humanas, mas do macho, do masculino. E é nesse sentido que eu falo que o capitalismo é macho, sabe? Que o valor é macho. Não é que ele tem o sexo biológico masculino, é que o gênero, né, do masculino que foi narrado com essas abstrações absurdas, porque nós somos seres humanos, mas nós podemos tanto ser emotivos quanto racionais, nós podemos tanto ser cuidadores quanto frios, né? Nós podemos ser qualquer coisa. Só que o binarismo fez essa narrativa existencial sobre o que é o masculino, o que é o feminino, o que é o homem, o que é a mulher no capitalismo, e as mesmas qualidades que são dadas como masculinas são aquelas necessárias
para a organização da totalidade capitalista. Ou seja, a sociedade capitalista, ela é masculina, o sexo do capitalismo é macho. Né? Nós vivemos numa totalidade marcada pelo gênero, pela sobreposição do masculino ao feminino e pela sobreposição da branquitude também a outras racializações. Não podemos esquecer esse outro atravessamento, principalmente na nossa formação social, racista e escravocrata, né? Não, eu achei show, porque a explicação ela começa justamente de uma análise do que vem antes do sistema capitalista, né? Porque também a gente não cai naquela coisa de que não, foi o capitalista que inventou tal coisa, porque é entender que como o modo de produção se estrutura em torno disso, e de também como ele sabe se aproveitar disso daí, né? Com o iluminismo, como você bem pontua, que vai se estruturar em cima disso, né? E aí, juntando, né, essa questão da própria teoria, a teoria do valor clivagem e da teoria crítica do valor, né, vai chegar nessa questão de entender a dissociação e por que certos grupos são clivados do valor, né? Eles realmente estão ali só para essa questão de valorização do valor. Enfim, eu tô lendo aqui, até postei outra parte, é que esse livro ele é brilhante, né? A dissociação é do valor e não do sujeito. Por isso constitui um patriarcado estrutural, e não apenas uma ideologia binarista da supremacia masculina. Então, parte de entender toda essa estrutura. E aí, uma coisa que a gente estava até trocando ideia antes, né? Acho interessante jogar esse debate para a galera, da questão de entender como o capitalismo ele também vai se estruturar em torno de uma identidade. Vai ser o burguês, branco, homem e tal, que vão ser os grupos que vão representar, querendo ou não, o Estado. Se a gente olhar, o pessoal estava até zoando, porque o Boric foi eleito, né? E ele é, teoricamente, o candidato mais à esquerda, a galera olhou e falou: pô, se eu ando na PUC, eu vejo 90 desses. Se eu vou lá na USP, nas festinhas lá. E realmente, a gente tem esse padrão, e é um padrão representativo nas eleições que a gente tem, nos cargos, nos grandes cargos que a gente tem na política, no direito, nas grandes empresas e tal. Enfim, professora, quer falar um pouco sobre isso? Sim, a Roswitha Scholz, que é a autora na qual eu me baseei, né, para fazer todas essas teses, ela fala, né, quando ela fala o valor é macho, né, o sexo do capitalismo é masculino, e aí depois dando entrevista ela fala, eu sei que essas minhas afirmações parecem sensacionalistas, né, se alguém lê só isso assim, deslocado, não vai entender o que eu estou dizendo na profundidade do meu argumento. Mas se a gente vai estudar o que ela tem para dizer, ela vai demonstrar exatamente que é uma forma de estruturação de toda uma lógica de totalidade. Então, também é importante a gente mostrar que não é um mecanicismo econômico, sabe? Não é um economicismo de um determinismo da economia sobre toda a vida. Não é assim que a economia capitalista se organiza e aí ela obriga a gente a ser binarista, essencialista, hétero, alienado, etc, etc. Não é isso. É uma totalidade. E é uma totalidade que se estrutura de maneira dialética e complexa na história, né? Então, nós estamos entendendo de forma histórica, de forma materialista, porque a gente não desconsidera a estruturação material da organização da produção, e de forma dialética. E essa dialética, ela não é só ao longo da história, é uma dialética que está acontecendo a todo momento entre diversos elementos da totalidade capitalista. Então, quando a gente fala na articulação dessas formas sociais, né, forma mercadoria, forma dinheiro e tal, nós estamos falando que essas formas, elas se articulam a outras formas que perfazem a totalidade. Então, quando a gente fala que tem formas derivadas dessas formas estruturantes da produção, que é o que o Alisson Mascaro trabalha muito nos debates da derivação, né? Quando ele fala o Estado é forma política, daquele jeitão dele, né? O direito é forma jurídica, né? Quando ele fala que o Estado é forma política, lá no Estado de forma política, ele não fala só que a gente está falando só do núcleo burocrático do Estado, sabe? Estado de direito, 3 poderes e tal. Ele está falando também de todos os aparelhos ideológicos do Estado, sabe? De todas as formas pelas quais a organização da política se estrutura na nossa sociedade, que passa necessariamente pelo Estado, mas a forma política é mais do que o núcleo burocrático do Estado, e essa forma é derivada da forma mercadoria,
hierarquia, da forma valor, das formas da produção, e elas também são históricas, só existem no capitalismo e só existem para reproduzir a valorização do valor. E aí eu falo no meu livro que é claro que elas também foram marcadas com o masculino, e é por isso que o Estado é lugar de homem, né? Sempre foi só lugar de homem branco e tal, assim como todos os espaços de produção de ideologia, como a ciência, a universidade, né? Todos os outros aparatos ideológicos, escolas, hospitais, manicômios, igrejas, né? São todos espaços também de discurso marcado também pela estruturação ideológica do masculino. Professora, mas tinha patriarcado, tinha machismo antes do capitalismo, na Idade Média, a igreja era machista e tal. Mas eu não estou falando que o capitalismo inventou o patriarcado, eu estou falando que o nosso patriarcado é muito específico, porque ele é uma totalidade de um patriarcado produtor de mercadorias. E o direito, enquanto forma jurídica, também é uma derivação da forma mercantil, aí também é marcado pelo gênero masculino. Todas essas relações, elas se organizam aí, pautadas aí por essa lógica da masculinidade. E é nesse sentido que a Roswitha Schultz fala em valor dissociação, valor cisão, valor clivagem, são várias traduções possíveis, e que eu falo que o capitalismo é macho, como ela diz, o Estado é macho, o direito é macho, toda a nossa sociedade se estrutura assim, e a gente precisa entender profundamente o que quer dizer isso, né? Que não quer dizer assim, um monte de homem um dia se reunir e falou, vamos dominar o mundo. Porque se as formas são marcadas assim, não adianta eu trocar quem são as pessoas concretas que ocupam a forma. Um jeito bem didático da gente entender isso é a forma mercadoria. A forma mercadoria, ela não são as coisas, sabe? Não é essa blusa, não é essa xícara aqui que eu estava tomando café. A forma mercadoria, ela é uma comoditização de tudo, é uma forma abstrata que representa relações sociais reais e concretas, porque a abstração em Marx não é idealismo, não é criação cerebrina, ele está tentando só colocar em linguagem coisas que acontecem no mundo concreto. E aí ele está falando que quando eu coloco essa xícara na forma mercantil, ela, além do valor de uso que ela tem, que é botar alguma coisa para beber, ela adquire valor de troca. E o que produz valor de troca é o trabalho abstrato, né? E o que faz uma coisa ser mercadoria não é a natureza da coisa. Qualquer coisa, se ela for capaz de ter valor de troca, pode ser colocada na forma mercantil. E é por isso que o capitalismo faz uma equivalência de tudo com tudo. Pela mediação matemática da forma dinheiro, eu sei de quantas xícaras eu preciso para comprar um celular, embora a natureza dessas coisas seja completamente diversa. Ou eu sei de quantos celulares eu preciso para comprar um cavalo, sabe? E são naturezas de coisas concretamente consideradas muito diversas. Então, quando eu estou falando de formas sociais do capitalismo, eu estou falando disso, dessas abstrações que são o esforço do Marx para falar, olha, as relações concretas são complexas, contraditórias e estão acontecendo nessa base. Então, quando a gente entende que a forma mercadoria não é exatamente as coisas, né, mas uma forma na qual as coisas são alocadas quando tem valor de uso e valor de troca, a gente entende também que todas as formas sociais do capitalismo, não importa o que está ocupando aquela forma. Então, é muito importante entender o conceito de forma social. O Alisson insiste bastante nisso, porque não quer dizer que se eu colocar pessoas diferentes, se eu colocar não burgueses, se eu colocar pessoas oriundas da classe trabalhadora no Estado, sabe? Se eu pegar a forma jurídica e o direito e escrever uma coisa a favor das mulheres, ou das pessoas pretas, ou dos indígenas, isso não rompe a lógica estrutural do capitalismo, porque o que estrutura o capitalismo são as formas sociais articuladas e não o seu conteúdo. Mudar o conteúdo não muda a morfologia, a lógica das formas. E nesse sentido que a gente pensa em totalidade, que é toda uma totalidade absoluta que inclui a estruturação econômica produtiva, mas não é um determinismo econômico, é uma totalidade que passa por ideologia, símbolos, linguagem, roupa, forma que a gente se comporta, tudo. Mas o problema das feministas liberais e dos identitarismos liberais
é que essa galera acha que a gente vai mudar o mundo mudando somente a linguagem, a roupa, o pensamento, os comportamentos. Eles são tipo neo-hegelianos, sabe? Na melhor das hipóteses, eles acham que as ideias mudam o mundo, assim, o pensamento é que puxa a mudança do mundo. E a gente sabe que não é assim na totalidade complexa do capitalismo. Não é que essa parte não é considerada, não estamos falando em determinismo econômico, é que é tudo junto, que a gente só supera junto de uma vez só. Daí que é tão difícil o nosso desafio. A gente vai tirando todas as simplicidades do caminho, Marcos, e aí por isso que eu falei no começo, eu não quero deixar ninguém triste, sabe? Porque a gente vai desiludindo das estratégias em geral da esquerda, porque nós temos a urgência de pensar em estratégias mais, sabe, mais certeiras, porque o que nós estamos fazendo não dá conta de parar esse horror que é a valorização do valor macho. Caracas, professora, só pedrada. Bom, o livro tá aqui embaixo, né, família? Crítica ao feminismo liberal, valor de clivagem, marxismo feminista. Eu achei, tipo, falando como alguém que não tinha proximidade com a discussão, meti as caras, deu certo, tá? Deu certo, deu pra entrar no debate, então realmente... Assim, vocês vão ver muita coisa, vai ser o livro que vai alugar a mente de vocês, mas vale a pena. Realmente recomendo aí. Eu até troco uma ideia com uma galera assim, né, da militância, tudo. E eu tenho batido nesse ponto há um tempo da questão da importância desse livro e desses debates. E agora eu tô vendo uma galera trazendo, né? E eu tô achando interessante. Não sei se é porque não tava na minha bolha, porque a internet às vezes forma bolhas. Mas assim, gente realmente próxima de mim que tá pautando isso e tudo. Eu acho muito interessante, porque é um outro nível do debate que ainda faz parte do mesmo debate que a gente tem sobre a revolução. E aí, tem que carregar aqui. O Marcos Joaquim tem uma pergunta, professora. Posso lhe fazer? Pode. Como estão o feminismo marxista com as pessoas trans? Então, Marcos, não tem só um feminismo marxista, né? Uma epistemologia complexa, mas quando eu trato da epistemologia do feminismo marxista, eu estou tratando ali dos debates do trabalho doméstico, que começa com essa atividade de cuidado não remunerada com a Margaret Benston, e aí outras autoras vão melhorando essa leitura a partir do Capital do Marx. E aí vem, por exemplo, a Maria Rosa Dalla Costa e cria o conceito de trabalho reprodutivo. Depois vem a Lizzie Vogel e vai mostrar como que o trabalho doméstico ele é imediatamente explorado e expropriado em mais-valia também, mais valor no conceito de trabalho necessário ali do Marx. E ela gera o que a gente chama de TRS, Teoria da Reprodução Social. Elas vão aprimorando e, para mim, a Roswitha Scholz chega no nível mais sofisticado porque ela vai entendendo a marcação em todas as formas sociais e na estrutura da totalidade, como o feminino ele está fora como uma sombra do valor, né? Não é somente aí como um trabalho imediatamente explorado, mas a totalidade se organiza de forma masculina a expurgar as mulheres justamente porque as mulheres foram expurgadas da lógica do trabalho abstrato no começo da formação do capitalismo. Ela aproveita os acúmulos e leva além tudo isso, né? A Roswitha Scholz é uma autora que debate essa questão, porque ela critica duramente a Judith Butler, né? Ela faz um debate duro com a Judith Butler, porque ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que não importa, de novo, quem é a pessoa de carne e osso que está desempenhando as tarefas, dissociadas ou dentro do trabalho abstrato, porque a morfologia se estruturou de forma binária, patriarcal, na sociedade produtora de mercadorias. E aí ela vai mostrar que o fato da gente ter a possibilidade de ter pessoas queer, gender fluid, trans, outros arranjos familiares. Então, de repente, é uma mulher que está trabalhando trabalho assalariado e é um homem que está desempenhando o trabalho doméstico. Ela vai dizer que isso não muda a lógica estrutural do valor clivagem. E, aliás, ela vai dizer que esses novos arranjos familiares e de identidade de gênero e de sexo, eles só passam a ser reconhecidos agora porque o capitalismo pós-fordista, ou de colapso do pós-fordismo, não precisa mais da família tradicional burguesa. Então, olha só,
as pessoas gays, trans, né, não binárias, sempre existiram na humanidade. Então, por que agora essas agendas começam a tomar lume, a indústria cultural põe luzes, o direito em alguns lugares acaba reconhecendo, isso se torna uma pauta? É porque as pessoas trans eram fracas, assim, no começo do século XX? Não lutaram o suficiente, né? Porque os gays não sabiam fazer a mobilização que o Harvey Milk fez lá nos Estados Unidos nos anos 80? Lógico que não, né? É porque nós estamos num momento em como não tem trabalho para ninguém, é mais do que nunca cada um por si. A gente tem que dar um jeito de sobreviver e sobreviver da forma mais precarizada. A estruturação do capitalismo fordista é que precisava de um papai marcado com um masculino, trabalhando no trabalho assalariado, e uma mamãe marcando com o feminino, sendo a vida inteira mamãe e dona de casa. Do mesmo jeito que o cara ficava a vida inteira sendo operário da Ford, ele também ficava a vida inteira casado com a mesma mulher, sendo pai provedor de família. Essa divisão clássica do liberalismo, do fordismo, ela não é mais necessária. A gente ainda precisa de gente que queira ter filho, seja qual for a identidade afetivo-sexual e de gênero, porque precisa continuar reproduzindo a humanidade para ser explorada, mesmo que o trabalho abstrato humano vai sendo jogado para fora, né? É uma contradição. Mas a gente pode ter outros arranjos existenciais, de vida, de família. Então, o fato de que a indústria cultural e o direito estejam reconhecendo a existência de pessoas trans, queer, não binárias, isso não é uma conquista contra o capitalismo, sabe? Isso está dentro da lógica do atual momento do capitalismo. Por isso, nós não podemos nos iludir que isso está fissurando o patriarcado capitalista. Não está. Isso é o que a Roswitha Scholz vai falar a respeito das outras identidades. Veja, ela não faz uma problematização do tipo mulher trans não é mulher, sabe? Como as feministas radicais fazem, né? Não tem esse debate. E como eu falei no começo da minha fala, para mim, a materialidade no nosso materialismo histórico dialético não é a biologia. Então, quando eu falo que eu sou materialista, não quer dizer que eu sou materialista porque meu corpo biológico tem uma vagina e cromossomo XX e só isso é que eu considero mulher, né? Isso é um argumento do feminismo radical, de outras epistemologias. Em termos de feminismo marxista, a gente está tratando de outra materialidade. É a materialidade das relações centradas na forma mercantil, do trabalho abstrato e da valorização do valor. Ou seja, capitalismo, essa é a nossa materialidade, né? E não a nossa genitália. Então, é importante colocar essa questão. Já tive radifem, assim, me xingando por conta disso. As pessoas questionam, professora, você fala todes, né? Mas isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vem assim, você é contra o feminismo liberal, que bom, as feministas liberais são um atraso, tal. Aí você vai ver, o cara é de esquerda liberal, sabe? E aí você é reformista, acha que votar no presidente fulano vai resolver todos os nossos problemas e tal. Aí você fala, poxa, o problema da pessoa não é da parte do feminismo liberal, a parte dele não era com o liberal, afinal de contas ele é esquerda liberal. A parte dele era com o feminismo, sabe? Então é preciso a gente organizar bem essas ideias, pontuar isso aí, não se deixar capturar por outros debates e tal. O que a gente está debatendo não é desqualificar outras identidades não cis héteros, sabe? O que a gente está dizendo é que tratar isso daí só na esfera da performance, da linguagem, dos símbolos, das roupas, isso acaba capturado pela indústria cultural, gera uma bolha de pink money e não faz com que a gente rompa com nada que está nos oprimindo e as pessoas trans continuam morrendo loucamente, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e não é o fato de, sei lá, ter uma travesti no BBB que vai mudar isso, não é? É nesse ponto que a gente tem que insistir enquanto pessoas marxistas, revolucionárias, anticapitalistas, acho que é isso. Perfeito, Pro. Bom, era a única pergunta que tinha. Então, se você quiser dar aí uma mensagem de tchau aí pra galera, se despedir, puta que papo. Não, não. Essa é aquela live pra ficar revendo e revendo e revendo e revendo.
Olha, Marcos, eu te agradeço muito o espaço, agradeço a galera que acompanhou ao vivo, sexta-noite, né? Pensando em colapso do capitalismo. E é complicado, e quem vai ver depois também esse vídeo e tal, porque justamente a minha grande angústia é essa, de que nós estamos vivendo um colapso do qual a gente não tem escapatória, e muitas vezes, quando a gente faz esse discurso, as pessoas falam, professora, está profetizando o caos, né? Só está enunciando o apocalipse. O Jones já me falou, vocês são muito pulsão de morte e tal. Daí eu falei, não, camarada, assim, a gente tem que trocar mais ideia, porque a questão é, assim, eu sei que tem um monte de gente da crítica do valor que tem, assim, uma personalidade meio assim, né? Principalmente gente que fica mais na academia e tal. Não é o meu caso, sabe, Marcos? Eu acho que a gente tem que começar a olhar com mais lucidez para a complexidade do fenômeno, para pensarmos em melhores táticas e estratégias de superação disso, e isso é urgente. Então, a gente começar a se desiludir de coisas assim, meio infantis, sabe? Tipo, eu vou matar todos os burgueses e assim eu vou acabar com o capitalismo. A gente precisa começar a pensar mais profundamente. Gostaria de fazer isso? Né? Vai ficar gravado, não posso falar. Mas será profícuo? Né? Na verdade, não, né? Porque nós estamos falando de formas abstratas que se articulam numa dominação sem sujeito. Nós temos que começar a pensar para além, sabe? Coisas mais eficazes e verdadeiramente revolucionárias. Acho que a coisa mais revolucionária que a gente podia fazer, de verdade, é romper com a forma mercadoria. Se a gente começar a pensar em estratégias coletivas, de produzir de outra forma, coletivamente, e não individualmente, de não sermos dependentes de consumir forma mercadoria, de vender trabalho abstrato. Se a gente começar mesmo a colocar toda a nossa energia nisso, eu acho que a gente tem um caminho de vitória, de superação do capitalismo. E eu acho que a gente começa destruindo a estrutura produtiva. E o resto é consequência. O Estado e o direito, que são burgueses capitalistas, só fazem sentido no capitalismo, vão desaparecer numa outra sociabilidade, sabe? E a gente... binarismo, heteronormatividade, patriarcado, racismo, isso vai ser superado se a gente refundar a nossa sociedade de uma forma totalmente não capitalista. E é esse convite que eu queria fazer para as pessoas. Imaginar de verdade um outro mundo possível, acreditar e começarmos a nos organizar contra essa lógica, porque senão ela vai destruir o planeta, a natureza, todos os seres humanos. E aí, aquilo que o Zizek falou, que alguém postou aqui, pode ser que o fim do mundo aconteça antes do fim do capitalismo, sabe? E eu não quero acreditar que é isso que vai acontecer, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui numa sexta-noite, camaradas, porque a gente acredita. Então eu quero deixar uma palavra de esperança e de postura revolucionária, não de tristeza e descrédito com o futuro. Isso tem que servir para movimentar mais a gente, mobilizar mais a gente, e é isso que eu gostaria que coletivamente nós estivéssemos aqui construindo uma outra forma de viver e repensando as nossas táticas e as nossas estratégias. É isso. Obrigada, Marcos. É isso, prof, é isso. Aproveitar, só dar um exemplo, fazer um merchanzinho, porque vai sair um episódio esse ano ainda sobre o que é revolução. Eu trago um trecho do Álvaro Garcia Lineira citando 2 congressos do Lenin, um em 1919 e outro em 1924, onde o próprio Lenin fala que uma das coisas que eles não conseguiram fazer foi superar a forma valor do capitalismo. Então fica aí uma dica de que a gente precisa disso e já tá pra galera que fala, não, é Lenin, pode ser que tá aí no próprio Lenin, tá, família? Tá aí. E trazendo aqui para encerrar mesmo, a própria Thailise Leite, como disse o velho Marx, na conclusão, hein, no final do livro, como disse o velho Marx, é mesmo preciso transformá-lo. Como o método é materialista, as soluções precisam se dar na praxis, na concretude das transformações revolucionárias. Não são pré-estabelecidas cerebrinamente. Calma aí que fizeram só uma pergunta aqui, professora, antes da gente encerrar. Rosângela Souza Correia Leite, é família? É minha mãe, nem sabia que ela estava vendo. Que legal, que legal, que legal. Mas perguntaram aqui, aonde consigo o livro? Perdi o começo.
Olha, o livro, dá para entrar lá no site da editora Contra Correntes, eu acho que está quase esgotado, são as últimas unidades. Está disponível, está esgotado? Eu acho que tá. Na Eu Contra vi Corrente. quarta, eu Tem acho que várias quarta-feira. livrarias, se eu não me engano, na Martins Fontes ainda tem. Tem para comprar online também ainda. Então, mas também, galera, é assim, sabe? Se a gente é contra a propriedade privada, é contra todas. Então, se vocês derem um jeito aí de replicar o livro também de outras formas, né? O importante é as ideias chegarem, isso que é o fundamental. Então, se você quiser muito comprar a versão física, porque ainda o PDF ainda tem, o e-book ainda tem na editora. Se você quiser muito ter a versão física, porque curte livro, eu acho que é certeza que tem na Amazon e na Martins Fontes ainda, mas tem outras formas de ter acesso ao material, e o importante, eu gostaria muito que as pessoas tivessem contato com essas ideias para a gente poder debatê-las e pensar em estratégias de superação do capitalismo aí. O pessoal mandou uma pergunta se existe alguma autora corajosa que é a versão ao pensamento de Roswitha Scholz. Deve ser um tipo de... A Roswitha Scholz dela debate com um monte de gente aí, contemporânea dela e tal. Eu nunca vi alguém fazendo um texto assim contra a Roswitha Scholz, né? Ela problematiza algumas autoras, ela fala da insuficiência de algumas compreensões, mas eu nunca vi alguém assim rompendo com ela, enfrentando diretamente e tal. Eu desconheço, sabe? A gente pode até apontar assim alguns pontos em que a Roswitha não foi tão suficiente nas suas reflexões e tal, mas ela mesma fala que adota a dialética negativa, que é um método capaz de se rever o tempo todo. Também acho isso importante. Acho que uma coisa importante, acho que eu vou aproveitar essa pergunta para falar um lance para vocês. Não casem com referencial teórico, sabe? Nem referencial revolucionário. Não fiquem nessa assim, eu sou leninista, eu sou gramsciano, eu sou althusserriano, eu sou chomskyano, adorniano, porque isso cerceia a nossa possibilidade de pensar dialeticamente nos desafios imensos da totalidade que a gente tem. Eu acho que a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa trazer todo mundo para o debate e também fazer, como o Marcos leu aí no fim do meu livro, ou é um caminho que se faz ao caminhar, não tem receita pronta. Não dá para pegar a receita do Che Guevara lá do meio do século XX e querer fazer uma revolução na América Latina no colapso do capitalismo hoje, naqueles moldes. Então não vai dar, sabe, para ser guevariano, 100%, sabe, luxemburguiano e tal. Eu acho que a gente precisa aí estar sempre aberta a ponte ao diálogo e pensarmos concretamente nas estratégias de superação. Eu sempre falo que as pessoas do colapso do capitalismo somos nós. A tarefa histórica de enfrentar esse horror é nossa, não tem saída. Não dá para falar assim, Lenin, me ajuda, me fala por onde eu vou, que eu vou te seguir passo a passo, porque infelizmente o Lenin viveu no começo do século XX e nós estamos em outro momento do capitalismo. Temos que ler Lenin, tomar suas ideias e tal. Ele foi um grande pensador, o maior pensador do que fazer enquanto superação do capitalismo, mas temos que também ser criativos e tentar pensar em soluções atualizando tudo isso para o nosso tempo histórico e criativas. Então, eu também queria deixar o recado assim, de que não é que a Roswitha Scholz está 100% certa e eu vou defender ela, sabe? Até, eu acho que não, acho que a gente tem que ponderar dialeticamente tudo e nos comprometemos assim com afinco a fazer a transformação. É isso aí, a Isabel falou, a ruptura está em nossas mãos, está em nossas mãos, essa tarefa histórica é nossa, galera. Nós que estamos vivos e vivas aqui hoje, não tem escapatória, então vamos fazer os caminhos. É isso, família. Eu queria agradecer. Mãe, obrigada por estar. Minha mãe, que é a primeira mulher feminista, que é a minha grande inspiração. Beijo, mãe. Obrigada. É isso, é isso. Bom, eu queria agradecer o pessoal aí que compareceu na live, tá comentando, o pessoal que vai ver depois aí também. Um grande salve para geral. Thaís, também queria agradecer a sua presença aí. Muito obrigado aí por ceder o tempo aí. A gente vê a correria que tá. Também lembrar a galera de acompanhar a professora Thaís aí nas redes sociais para ficar atento com as novas discussões que forem saindo, com os novos debates, enfim.
Mano, ela tá sempre tá tendo evento, live e tal. Agora ela vai estar na cidade. Você vai ver, quando você vê, ela vai estar lá discutindo, pá, não sei o quê. Então é isso, não perca a oportunidade. Galera, como eu disse, se alguém conseguir aí outra forma do livro, manda pra gente que a gente pode trabalhar em live algumas partes do livro, porque tem muita discussão da hora que dá pra trazer ali, viu? Aceito. Literalmente família. Excelente, admiro. O pessoal curte muito, eu também sou um grande, né, admiro pra caramba. Então é isso. Queria desejar uma boa noite pra geral, agradecer a todo mundo. Até mais, família. Tamo junto. Boa noite, gente. Grande abraço, camaradas. Beijo.